Bom dia, meu nome é Paulo Vinícius Fagrani Pinto e eu vim apresentar o trabalho A Representação de Alexandre o Grande em Vidas Paralelas de Plutarco. Esse trabalho foi produzido através do projeto de iniciação científica com uma bolsa da CNPq no campus de Marechal Cândido Rondon, na Unioeste. Esse trabalho também não teria sido possível sem a ajuda do meu professor orientador André Luiz Leme. No presente trabalho de iniciação científica, realizamos uma investigação histórica a respeito da obra Vidas Paralelas, escrita por Lúcio Mestre Plutarco. Especialmente, analisamos na referida o trecho da biografia de Alexandre o Grande, rastreando as características da representação do comandante macedônico realizada por Plutarco, debatendo o modo como esse apresentou suas conquistas territoriais, contemplando a valorização positivas e negativas. Tivemos por base, como principal referencial metodológico, o conceito de representação de Roger Chartier. Nascido na Queroneia, na Grécia, Plutarco teve papel de destaque nos círculos intelectuais da época, sendo considerado um grande pensador em vários ramos do conhecimento. Entretanto, encontrar informações substanciais sobre a vida deste biógrafo não foi uma das tarefas mais fáceis. Os trabalhos sobre o biógrafo focam mais na sua obra do que na sua trajetória de vida em si. Tendo como base nosso levantamento de estado da arte, construímos a seguinte linha do tempo em relação à história de vida do autor. Inicialmente, acredita-se que Plutarco tenha nascido por volta dos anos 40 do século I d.C., na pequena cidade de Queroneia, na Grécia, filho da nobreza da região. Estudou em Atenas, onde aprendeu a conviver entre alta sociedade, e, como dito anteriormente, angariou elogios nos círculos intelectuais de Atenas, nos quais influenciaram fortemente a sua carreira. Vidas Paralelas foi escrita com o fundamento de discutir, biografar ilustres figuras gregas e romanas, de modo comparativo. É considerada uma das suas obras mais famosas e é muito importante para entender as características do gênero biográfico durante a Antiguidade. Estudamos especialmente o relato sobre a vida de Alexandre o Grande. Dessa forma, acreditamos que Plutarco, dentro do seu trabalho de escrita, buscava extrair características de Alexandre que acreditavam serem importantes para a construção de um modelo de liderança política ideal para o Império Romano de seu tempo, sendo esse nosso objetivo geral em relação à pesquisa. Em relação aos objetivos específicos, temos os seguintes: realização de um estudo sobre a biografia do autor e de seu contexto de produção, o ambiente imperial romano da passagem entre os séculos I e II d.C. Para tanto, contamos especialmente com os trabalhos encontrados na etapa anterior e outros importantes referenciais da historiografia. Na análise da estrutura da obra de Plutarco, verificamos as principais características do gênero de escrita biográfica na Antiguidade. Trabalhando com fonte histórica, rastreamos as principais características da construção biográfica de Alexandre, buscamos os elementos positivos e negativos projetados nela por Plutarco. Ao final, refletimos sobre o sentido da construção biográfica de Plutarco a respeito de Alexandre. Problematizamos como essa representação poderia se relacionar aos objetivos políticos e intelectuais do autor em seu tempo. Neste trabalho, temos por base a edição da fonte Vidas Paralelas, mais especificadamente o relato da vida de Alexandre, a partir da tradução realizada diretamente do grego por Maria Fátima de Silva e José Luiz Brandão, publicada pela imprensa da Universidade de Coimbra no ano de 2019. Sobre a época da composição da biografia de Alexandre o Grande, teria sido produzida entre o governo de Nerva e Trajano, ou seja, transição entre os séculos I e II d.C. O primeiro passo dado nossa pesquisa foi um trabalho de levantamento bibliográfico de estudos similares à nossa proposta, e que foram produzidos recentemente. Ou seja, a construção de um estado da arte, com apoio teórico ao desenvolvimento da presente pesquisa. Pesquisamos em bases de dados diversas, com destaque especialmente para o catálogo de teses e dissertações da CAPES. As segundas e terceiras etapas da presente pesquisa envolveu a leitura dos referenciais teóricos que rastreamos na etapa anterior, tendo como objetivo o estudo e a construção do contexto de vida do autor, bem como uma análise do gênero biográfico e suas principais características. Como último passo da nossa pesquisa, contemplamos a análise da fonte, de modo a interpretar e explicar seus principais elementos. Para tanto, seguimos o conceito de representação de Roger Chartier, para quem as percepções do social não são de forma alguma discursos neutros, produzem estratégias e práticas que tendem a impor uma autoridade à custa de outras, por elas menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou a justificar para os próprios indivíduos as suas escolhas e condutas. Portanto, entendemos as representações ou representantes como forma que indivíduos ou grupos dão forma ao seu mundo. Através da análise da narrativa da vida de Alexandre o Grande, nos aproximamos de sua visão de mundo, uma visão de Plutarco, seus valores, sua avaliação moral do passado e de seu presente. Em relação ao estudo do contexto da vida do autor, encontramos o seguinte: como dito anteriormente, acreditamos que Plutarco tenha nascido no século I d.C., por volta dos anos 40. Um aspecto importante sobre o autor o qual afirma Plutarco, teve muita de sua personalidade e comportamento moldados pela filosofia platônica,
algo que ocorreu ao longo de suas viagens. Entendemos também que uma característica muito influente em sua formação como pensador e cidadão foi sua proximidade com a elite romana e, consequentemente, com os valores morais daquela sociedade. Plutarco teve grande proximidade na época com Quinto Sócio Senécio, amigo próximo da família de Plutarco e mediador do biógrafo com a família imperial, visto que Senécio teve participação na Guerra Dácia e foi eleito cônsul pelo próprio imperador Trajano. Mesmo que não seja possível estabelecer uma relação direta de amizade entre o biógrafo e o imperador citado, devemos ainda manter em mente a probabilidade de Plutarco ter escrito e utilizado a biografia de Alexandre o Grande como forma de legitimar ou até mesmo guiar Trajano na sua campanha expansionista de conquista da Dácia e também nas regiões orientais. Independente da comprovação dessa relação, mantemos em mente para essa pesquisa que Plutarco foi um indivíduo politicamente engajado, conservador e próximo da elite, sendo muito provável que suas obras refletem questões sociopolíticas seu tempo de produção. Em relação ao estudo de gênero biográfico da antiguidade, encontramos o seguinte. Encontramos proximidades e distâncias com a pesquisa historiográfica. A presença da noção herotodiana, tucidiana, de história centralizou as formas do trabalho historiográfico dentro do âmbito político e militar. A biografia, então, ficaria o trabalho de narrar as vidas, o individual e particular de figuras ilustres, idealizando modelos a serem seguidos ou não dentro da sociedade. Mesmo que possamos considerar a influência grega no trabalho biográfico dos romanos, esses já possuíam dentro de sua cultura vestígios de construções narrativas e orais com foco em personalidades. Podemos encontrar sua presença dentro de funerais, até banquetes, geralmente com o objetivo de relembrar conquistas de antepassados ou figuras ilustres da sociedade ou de conhecimento popular. Tendo-se em mente, fica claro quão importante é a obra de Plutarco dentro do estudo e desenvolvimento da biografia, não apenas por sua extensão e reflexões sobre os biografados, mas também por sua presença dentro das tradições romanas, através de sua narrativa entre a Grécia e Roma, além de suas principais figuras. Apresentaremos, neste momento, os resultados da análise sobre a narrativa biográfica de Alexandre o Grande realizada por Plutarco, destacando suas principais características. Para facilitar e ajudar a guiar a discussão, focamos na construção de Alexandre como um conquistador. Plutarco constantemente destacou Alexandre como um líder sábio, pois foi capaz de julgar e administrar a economia de seu reino durante os avanços militares. Realçou os resultados positivos desse processo, muitas vezes descrevendo em detalhes a grandiosidade dos saques de Alexandre. Apresentou o general na maioria do tempo como um homem sóbrio, preferindo se esbanjar na glória da conquista. Plutarco, assim, apresentou e sempre reforçava o compromisso de Alexandre, dentro de sua liderança como parte de sua honra. É interessante analisar como Plutarco descreveu a personalidade de Alexandre e como esses traços, para o autor, caracterizavam um modelo idealizado de liderança expansionista. Alexandre, portanto, desde cedo, possuía o que era necessário para se tornar um excelente governante. Plutarco exaltou constantemente a sobriedade de Alexandre. Portanto, o biógrafo não poupou palavras para elogiar a personalidade e inteligência moral de Alexandre dentro de suas conquistas. Ou seja, é como conquistador que Alexandre se destacou na história, tornando-se um exemplo por suas ações na liderança das campanhas expansionistas. No fim, como colocado por Plutarco, Alexandre nos tornou uma figura apenas pela expansão de território que conquistou, mas sim porque suas conquistas trouxeram estabilidade para sua população e poderiam para o exército e glória para os deuses. Concluindo, por fim, devemos considerar que Plutarco, através do gênero narrativo por ele adotado, a biografia, desejou propagar, através do exemplo de Alexandre o Grande, o que considerava digno de ser seguido ou evitado por parte dos líderes romanos de sua época. Como demonstramos, vemos que Plutarco condecorou a conquista de Alexandre e as consequências que essas trouxeram para seu império. Enfatizou os saques que alavancaram a economia, os avanços tecnológicos e culturais, além de, principalmente, como esse processo expansionista agradou os deuses. Se pensarmos o período em que Plutarco escreveu Vidas Paralelas, e, ainda mais, se acabarmos levando em consideração uma possível ligação de Plutarco com Trajano, podemos muito bem entender a obra como uma maneira de legitimar as campanhas militares do imperador da época. Levando em consideração nossas perspectivas sobre as características do gênero biográfico na antiguidade, também podemos refletir sobre como a obra de Plutarco exemplifica o modo como o político, em geral, deveria agir em diversas situações. Por fim, os agradecimentos, eu preciso agradecer à CNPq pela concessão da bolsa, fundamental para o desenvolvimento da presente pesquisa. É isso, muito obrigado por escutar.